mania, gente, de ter ficar pintando sobrancelha, tá virando um toque. Fiquei pensando, porque assim, estamos num momento, e o estamos, eu quero dizer, sociedade, estamos num momento onde a gente tá falando muito sobre acolhimento, né? Um acolhimento da gente com a gente mesmo, um acolhimento da gente com o nosso corpo, e aí pode ser um acolhimento, aceitação, mas de cada um consigo mesmo, ao invés de ficar idealizando o outro, né? E se comparando e tal. Fiquei pensando o quanto esse acolhimento ele é fundamental no processo criativo. Eu tava lendo um arquivo do, do George R. R. Martin, né, que o escritor, o autor de Game of Thrones, mas do livro, né? E aí ele é o arquivo que ele escreveu para vender o livro. E aí logo no início desse arquivo ele fala: "Ah, eu não faço outline". Eu posso ler melhor. Ele fala que ele não faz outline dos livros. Ele acredita que se ele sabe exatamente aonde o livro está indo, ele perde todo o interesse em escrever. E eu achei isso muito massa, assim, porque a coisa do faça um outline é a regra básica que todo mundo fala que tem que fazer para se criar e para se contar uma história. Você precisa fazer o outline, início, meio e fim, cada beat, cada não sei o que, cada bababá. E aí você pega um cara que criou uma obra gigante em termos de tamanho e em termos de sucesso, que vai contra isso. E tem gente que super funciona fazendo o outlining, tem gente que não vai funcionar. Eu sou um do tipo que não funciono fazendo esse esquema de outline. Eu tenho um pouco essa visão de ir descobrindo a história conforme eu vou escrevendo. É claro que ele fala isso no texto também. Ele sabe aonde ele quer chegar, ou ele sabe os finais de alguns personagens. Ele já sabia isso traçando desde o início, né, do processo. Então você sabe meio que aonde você quer chegar, porque tem ali o fundo, né, o tema, ou a lição, ou a moral, ou o que quer que, ou a redenção. Mas eu descobri um prazer imenso em sentar para escrever todo santo dia, mas ir descobrindo as histórias conforme eu vou escrevendo. Esse caminho, ele pra mim é muito rico, assim. E é claro que eu tô falando também, enfim, eu tô falando de uma coisa muito autoral, eu comigo, sozinho, trabalhando, eu não tenho que responder a ninguém, eu não tô contratado, porque se eu estou contratado de uma sala de roteiro, eu tenho que seguir um modelo de como... E é tudo assim, a gente é adaptável também, entendeu? Mas assim, essa criação autoral, eu comigo mesmo, todo dia, no meu processo criativo, eu descobri isso, mas eu lutei muito com isso. Eu lutava muito com essa noção, porque eu achava que, cara, isso tá errado, pô, isso não vai sair coisa boa, porque ninguém fala pra fazer isso, todo mundo fala pra fazer diferente. Então, quem sou eu pra querer fazer de outro jeito? E eu tentava me moldar nessa fórmula que se criou de como contar uma história, que super funciona pra pessoas bem-sucedidas e também não funciona pra outras, né? E aí vem esse lugar do acolhimento, assim, de entender que eu funciono dessa forma, a minha produção ela é melhor dessa forma, as minhas histórias elas ficam muito melhores quando eu faço dessa forma. Então, por que não acolher, abraçar isso e sabe, ir fundo na parada e falar assim, não, é exatamente assim que eu funciono, vambora. E fazer-me se jogar mesmo por esse caminho que torna as histórias muito boas. E tô conseguindo criar coisas incríveis, assim, na minha visão, né? E tô conseguindo criar coisas ótimas que eu tô super satisfeito, super contente, assim, com o resultado. E aí depois vai vir reescrita e vai vir uma série de coisas, que são outros processos. Mas, cara, como o se conhecer dentro do processo criativo é fundamental, como que isso se reflete no pro resultado final, assim. O quanto que enriquece a obra, o que quer que seja. Mas o quanto isso enriquece, assim, você se conhecer e saber como você funciona, e saber qual é o mecanismo que você usa pra chegar lá, e como você funciona melhor, como que sua mente funciona melhor. Isso pra mim foi assim, abraça quem você é e como você cria, abraça essa criação, que a criatividade, ela
ela fica ainda mais potente, assim. E aí essa busca por inspiração, a gente precisar de inspirado pra criar, cara, isso vem natural, porque você tá criando de uma maneira natural, sabe? É trabalho. Isso a gente não pode deixar a gente não pode esquecer nunca, assim. É trabalho, é todo dia, um pouquinho, senta ali e faz. É um processo, ações continuadas. Mas, cara, faz do jeitinho que você... E vai ter gente que vai dizer que o meu jeito é caótico, mas quando... Eu acho muito mais caótico esse caminho do... Ai, que tem que fazer o outline, tem que ter o vídeo, tem que ter não sei o que, tem que ter organização, aí cria uma planilha no Excel, ou cria uma tabela de não sei da onde, aí tem coluna com isso, de coluna daquilo outro, você tem que fazer... Isso pra mim eu acho muito mais caótico do que sentar e... É claro que eu tenho uma ideia geral da história, mas assim, sentar e escrever, entendeu? Então, quando eu acolhi esse comportamento e essa forma de criar, eu não queria usar a palavra fácil, é que passou a ser mais natural. E como é mais natural e eu não brigo com isso, é como se fosse mais fácil. É como se fosse mais tranquilo, porque é mais prazeroso, flui melhor, sabe? E aí, consequentemente, tem esse sentimento de, tipo, é muito mais fácil criar. Mas é claro, eu não tô brigando comigo o tempo inteiro. Eu tô só acolhendo e fazendo, vambora, tipo... Esse caminho aqui vai chegar num lugar massa. E quando eu tô escrevendo que eu me surpreendo, que eu boto um negócio que eu falo que eu não tenho fazendo isso num outline, por exemplo. Eu tenho muito mais essa noção de o texto tá bom, ele tá fluindo bem, ele tá sendo surpreendente, ele tá emocionando, ele tá autêntico. Eu percebo isso muito mais quando eu tô escrevendo, descobrindo a história, do que quando eu tô... Quando eu tenho o outline certinho, que eu sei pra onde vai. Se eu sei pra onde vai, se eu sei pra onde vai, que eu digo assim, se eu sei tudo que tem que acontecer quando eu sento pra escrever, é isso, eu perco um pouco o interesse também. Mas eu sei, é isso, eu sempre sei aonde a história vai, o que, que eu quero com aquilo e tal. Isso, ou como que vai ser o final, e pode ser que mude ao longo do processo, mas geralmente eu sei pra onde eu tô indo, eu sei o que, que eu preciso que aconteça, eu tenho essa ideia, assim, também não é... Não é completamente sem nada, assim. Às vezes é também. Mas o dia que é completamente sem nada também, aí tem que voltar e dar uma... Peraí, deixa eu pensar aqui melhor. Mas quando vai escrevendo, percebe. Tem isso também. Quando começa... Não sei. Quando começa a escrever, forma. Você fala, nossa, era sobre isso. É exatamente. E aí vai naquele caminho. Então, cara, eu descubro a história escrevendo. Eu acho incrível. Então, assim... Acolhe quem você é, acolhe quem é você como criador, como pessoa, acolhe o seu jeito de criar, acolhe a sua criatividade, abraça ela e vai embora, que eu tenho certeza que isso vai refletir no produto final. Entendeu?